Olá, boa noite a todos vocês. Bom, hoje eu e o Vinícius vamos fazer uma live aqui para conversar um pouco sobre o propósito de vida, sobre a nossa missão de vida e esclarecer alguma coisa também em relação ao despertar espiritual, a importância da meditação, a importância da oração, dos decretos e tudo isso para que a gente consiga vibrar numa frequência mais alta, porque quando a gente desperta, a gente descobre isso, que tudo é frequência, que tudo é vibração, que tudo é onda, né? E que tudo isso emana de dentro de nós mesmos, né? E o despertar espiritual, além disso, mostra algumas outras coisas também, como a questão da nossa missão de vida. Então, eu acredito assim que todos nós que estamos encarnados agora, aqui nessa época, nesse momento de transição planetária, todos nós viemos aqui com uma missão, com um propósito. Acredito que ninguém nasce aqui em vão, né? Ninguém vem para cá motivo, né? E hoje a gente vai conversar sobre isso. Então, o Vinícius está entrando aqui. Boa noite a todos vocês. Vinícius, tá escuro, né? Oi? Oi, eu não tô vendo você, tá tudo escuro. Ah, tá com a outra câmera. Só um Tem que momento. virar. Aham. Boa noite, Vanessa. Ah, é. Só que você tá ao contrário. Você tem que deixar o Então, celular de pé. tá, deixa eu arrumar aqui. Ainda bem que minha estrutura improvisada permite isso. Ah, é. Aham. Certinho? Certinho, aham. Boa noite a todos. Tudo bem? Me chamo Vinícius. A Leila já vi que ela estava dando uma abertura aí pro tema, né? Hoje o papo vai ser bem legal. O bacana é que vai ser descontraído, tá? Em cima de experiências, muitas coisas que a gente viveu, que nem eu estava conversando com a Leila, né? Desde que eu conheci ela, a gente teve uma troca muito rica, porque nós dois, né, tivemos essa bênção, por assim dizer, né, de ter essa parte prática envolvida também, esse contato com os carinhas lá de cima, né? Toda essa questão que não é só nos estudos, né? Então é através dessa experiência que nós esperamos compartilhar para que agreguem, né, na vida de vocês, e ainda mais com o tema dessa live, né? Todo mundo quer saber qual que é o seu propósito, né? O que eu tenho que fazer agora, né? Muita gente falando que está mudando a frequência, que a Terra vai ser um outro lugar, que você tem que ter, digamos assim, um merecimento para estar aqui, né? Então é justamente isso que a gente vai conversar para ver o que é real e o que é ilusório disso, né? Dentro do caminho de cada um, porque nós acreditamos que é um movimento muito mais interno do que externo. O externo sim reflete, né? Mas é um trabalho que talvez não começou agora, e a Leila vai passar essa amplitude, né? De onde começou, porque não foi há alguns anos atrás, é muito tempo que o nosso local aqui, esse planeta está nesses processos, né? De elevar a vibração e de ir se purificando. Bom, primeiro eu vou dar boa noite a todos que estão ali. Eu vi que tá a Silvia, a Adri, a Vanessa, a Gabi, Toaldo, a Kathleen, que mais aqui? Elis, Sandra Oliveira, Um abraço para todos. Lelinha, ó. Então, boa noite a todos vocês, tá? Lembrando que no final da live a gente vai fazer um sorteio do atendimento com o Vinícius, né? Então, quem marcou outras pessoas ali para participar do sorteio, permanecer na live, a gente vai fazer o sorteio de um atendimento com o Vinícius. Depois a gente vai explicar direitinho que atendimento é esse, né, Vinícius? Aham. Não, e o bacana, né, Leila, que eu vou presentear assim, vai ser o sorteio, né? Mas a pessoa, se tiver aqui só de curiosidade, né, e colocou o nome para participar, pode oferecer esse sorteio para alguém que está precisando, né? De repente não tem tanta clareza nesse momento, né, quanto a você que está assistindo, mas eu tenho certeza que vai ser bem direcionado para alguém que está precisando nesse momento. É. E você anotou ali já os nomes, né, dos participantes? Aham. E acredito que tem pessoas que não marcaram ninguém ali, não teve tempo, né, de colocar o nome, né? Não sei se Aham. aqui durante a live, no teu critério ali de sorteio, se durante a live, se alguém convidar mais pessoas para participar na live e estiver participando ali, se ainda dá tempo de colocar ali, daí a gente pode. Dá pra gente ver ali ao longo da live, né, como que vai andando a coisa, né? Aham. Ah, então tá bom. Bom, então a gente
o tema da live, né, que é a missão de vida e o propósito de vida, né? Então, ele é um tema bastante complexo, né, bastante profundo, né? Então, eu vou tentar, assim, falar sobre... às vezes tem que abordar vários assuntos para chegar no tema, né? Mas todos nós sabemos que a gente está passando por um grande processo de transição planetária. E a gente acha assim que o mundo tem... Ninguém sabe quanto tempo que tem o planeta Terra ou essa dimensão que a gente está, né? Mas na história assim dos estudos científicos, né? A Terra aqui tem milhões e milhões de anos. E não existe assim, a ciência não tem como saber exatamente quando que o homem veio aqui para a Terra, ou quando que começou mesmo, né? Quando que Deus criou Adão e Eva. Isso a gente não... Isso que aqui foi criado através de uma explosão, um Big Bang, essas coisas. E quanto tempo que foi isso? Foi bilhões de anos, né? Ocorre que tem ciclos, que a Terra ela é cíclica, né? Isso porque nós estamos dentro de um sistema de terceira e quarta dimensão que é comandado pelo tempo e o espaço, né? Então, dentro desse tempo e espaço existem ciclos e existem eras. Então, existe aquele ciclo e uma era que se finalizou com a queda de Atlântida, né? Que foi acho que 26 mil anos. Alguns dizem que foi 26 mil anos, outros 13 mil anos atrás, né? Ocorre que a cada 26 mil anos tem um ciclo planetário. E esse ciclo não envolve só o planeta Terra, envolve outras galáxias, né, nesse ciclo maior. Aí tem um outro ciclo, que é o ciclo de Era, que é mais considerado através da astrologia, que é um ciclo que tem em torno de 2.160 anos, né? Se você somar 2.160 anos por 12, né, vai dar mais ou menos os 26 mil anos, que é esse grande ciclo. E o que acontece? Nós estamos passando por um ciclo de mudança de era, por exemplo, astrologicamente falando, da era de peixes para a era de aquário. A era de peixes é a era que veio Jesus, o Cristo, que foi o Messias, né? Que é considerado por nós, pela maioria dos humanos, né? Não por todos, né? Mas a maioria considera a vinda de Jesus como o início de uma nova era, que foi a era de peixes. E agora a gente está transitando da mudança da era de peixes para a era de aquário. Além dessa mudança da era de peixes para aquário, a gente também está tendo essa outra mudança desse ciclo aí de 26 mil anos também, né? E além de outros ciclos aí também que estão, ciclos menores que também estão acontecendo agora de uns anos para cá, né? Ciclos astrológicos, né? Por exemplo, no começo do ano a gente teve aquele alinhamento planetário, no começo de 2020, foi um forte alinhamento planetário que marcou bastante acontecimentos aqui para nós, que reverberou para nós aqui muitas coisas, né? E a gente está nesse meio dessa transição aí, realmente, a gente está migrando para a era de aquário. Então, eu acredito assim, todas as pessoas que estão encarnando agora, ou que já começaram a encarnar aí mais ou menos de 1950 para cá, já fazem parte já dessa transição. Ninguém sabe exatamente quando que começou e quanto tempo vai durar essa transição, esse ciclo que a gente está passando. Eu imagino que seja em torno de uns 200 anos e que a gente já está mais ou menos há 100 anos nisso já, nessa transição. Acredito que a Segunda Guerra Mundial, de lá para cá, também já começou isso, né? E a gente está agora mais forte, né? Então, as pessoas que estão encarnadas, todos nós temos missão de vida e temos esse propósito, né? Estamos aqui por algum motivo. O que acontece é que quando as pessoas despertam, elas ficam muito preocupadas em saber, assim, por que estão aqui e qual que é a minha missão, por que eu estou aqui, qual que é o meu propósito. E isso gera um pouquinho de ansiedade, inclusive, nas pessoas. Porque se você desperta, você começa a compreender que a gente está dentro de uma matrix de controle, que as coisas não são bem como a gente imaginava, que a gente é manipulado o tempo todo por outras forças também. Aí você quer saber por que você está aqui, qual que é a tua missão, né? Se a gente for considerar, por exemplo, os ensinamentos crísticos, né? Dos seres que vieram dentro da energia crística, que não seria somente Jesus, né? Mas tem outros mestres que vieram dentro dessa energia crística, né? Todos eles mostram assim que a nossa missão aqui na Terra, a gente vem para cá com o intuito de amar a nós mesmos,
né, e amar o próximo, né? Então, Jesus já falava assim, amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, a nossa missão aqui é o amor. A gente compreender e transcender essa questão do amor puro, verdadeiro, né, incondicional. Então, a nossa missão parte disso, da gente veio aqui para evoluir e para aprender isso, a se amar e amar o próximo. Isso é uma das nossas missões e eu acredito que seja a principal delas, né? Que é se amar, amar o próximo e praticar esse amor puro e verdadeiro. Só que existe também, é bastante complexa essa palavra, né? O amor, né? Porque existe muita confusão em cima do que realmente é o amor. Uma vez um ser me falou assim, sobre a questão do amor, ele disse assim, que o amor é o máximo do sentimento aqui mais nobre que a gente consegue, que a gente veio aqui para experienciar. Porém, em outros planos e outras dimensões, o amor é o mínimo para esses lugares. Aqui para nós é o máximo, a gente está aqui para aprender isso, mas em outras dimensões mais elevadas é o mínimo, né? Assim, é normal isso, as pessoas se amarem, os seres se amarem, né? Então, nós estamos aqui para isso, para aprender isso. Fora essa questão do amor, existem outras missões e outros propósitos, porque tem pessoas que sentem dentro de si que ela tem uma missão a cumprir, que ela tem algo para fazer para o próximo. Muitas vezes, algumas pessoas sentem isso, é porque elas sentem que vieram para cá, estão tendo memórias de outras vidas ou outras realidades, né? Das quais o nosso eu superior, o nosso eu mesmo, ele nos avisa, olha, você precisa trabalhar determinado sentimento, determinada situação. Aí o teu eu sente isso, daí você sente isso como uma missão, e realmente é uma missão. Porque se você veio para experienciar tal coisa, aprender tal coisa, isso também é uma missão, né? E astrologicamente, né, eu falo um pouco da astrologia, porque eu uso também a astrologia, né? Às vezes na mandala astrológica, nossa, tem ali aspectos que também é possível verificar um pouco dessa questão da missão de vida, tá? Isso na astrologia. Mas tem outras maneiras também de nós mesmos percebermos isso, ou de alguém que tenha um pouco de compreensão ou visão sobre isso, também nos ajudar em relação a isso. Porque muitas vezes nós não conseguimos ver a nós mesmos, né? Diz que a gente precisa, para ver a ilha, você tem que sair da ilha, né? Então, às vezes, nós estamos perdidos dentro de nós mesmos e não conseguimos reconhecer os nossos talentos, os nossos dons, as nossas qualidades. E, às vezes, a gente precisa que uma situação externa ou que uma outra pessoa venha e nos aponte isso para nós. Às vezes, nós estamos tão cheios de bloqueios e até de sabotagem mesmo, de autossabotagem dentro de nós, que nós não conseguimos, assim, ver o quão bom a gente é em tal coisa. Porque tem situações dentro de nós que faz com que a gente não consiga se ver. E essas situações, esses bloqueios, são relacionados, às vezes, à nossa infância, ao nosso sistema familiar da nossa infância. Às vezes, é a nossa ancestralidade, a nossa hereditariedade, que às vezes faz com que nós não consigamos nos ver. E se nós não conseguimos, se a gente não consegue se ver, a gente muitas vezes também não consegue compreender o nosso propósito de vida, a nossa missão, porque nós estamos aqui, né? Então, são alguns fatores aí que contribuem para que a gente consiga perceber isso. Eu vou deixar você falar também, né, para a gente poder interagir mais. Eu achei bacana tu comentando da ilha, porque uma vez eu quase fui para uma ilha mesmo, mas não era nessa simbologia, né? É uma questão assim de querer se afastar, porque quando nós nos envolvemos numa causa, muitas vezes a gente acha que está cheio das ferramentas, né, que vai para frente e tudo mais, e nós nos decepcionamos, né? E o meu caminho começou justamente assim. Eu sabia que eu tinha justamente isso que tu disse, né, que a nossa versão mais aprimorada lá em cima envia sinais, né? Esses sinais não são tão claros quanto uma conversa amiga, né, que chega falando, olha, você tem que fazer isso, depois isso, né? Muitas vezes é abstrato, mas esses sinais foram vindo para mim. E eu fui identificando que talvez eu estava indo por um caminho ali que a intenção era a mesma, né? Que nós temos uma vontade que não é essa vontade passageira, né? É uma vontade que parte lá de dentro, e todos nós temos isso, né? Então essa vontade começou
a despertar, mas aí que é um ponto principal a se tocar, né? Não desperta do nada, que nem a Leila falou, muitos lugares aí você não passa se não tivesse requisito básico do amor, né? Que nem você não entra no barzinho, né? Sem tiver a identidade ali para apresentar. Então, assim, é um pré-requisito, digamos assim, porque é frequência. Então, não é que você tem que amar porque a simbologia do amor é linda, não. Ele vibra numa frequência. Então, assim, esses locais também vibram numa determinada frequência. Então, somos nós que temos que expandir para conseguir nos elevarmos até aquele determinado local, né? Principalmente nas comunicações, tudo isso que eles acabam nos passando, a importância, né, dessa consciência também, para a gente fazer uma separação de uma coisa da outra, né? E que nem eu estava comentando, né, do caminho que hoje a gente vai trabalhar mais essas questões de experiências, né? Porque agrega muito vivenciar aquilo do que simplesmente ler em algum lugar ou aprender em um curso. A minha experiência começou justamente colocando a mão na massa. Começou assim, eu indo para me tratar, né? Opa, vamos fazer terapia, não tem para onde ir, né? Geralmente a pessoa vai quando a água bate na bunda. Então, assim, chegou num ponto que não dava mais, sabe? E quando eu fui fazer a terapia, eu descobri que, antes de tudo, a gente tem que trabalhar coisas em nós, né, que estão travando, porque o fluxo a gente já tem. Então, assim, todo mundo já tem essa energia aqui dentro. Às vezes olha para uma pessoa, nossa, você é iluminado, nossa, tua aura é um campo lindo, né? A tua talvez só não está sendo por causa dos teus pensamentos ou por causa dos teus emocionais, porque essa capacidade de expansão, né, todos nós temos. Então, assim, começou lá atrás, em torno de 4 anos ali, que eu comecei as terapias, e eu vi que não tem um caminho, digamos assim, mais fácil, né? O caminho mais fácil muitas vezes não é real, sabe? Não é algo que lá na frente vai se manter. É aquela coisa que ali na hora você vai ter um ânimo, né? Você vai criar uma rotina, opa, tô indo certinho, mas será que você não está tratando só o sintoma daquilo, né? Por isso que o autoconhecimento vai nos permitir enxergar o que nós temos dentro de nós realmente, né? Porque nós temos aquele famoso véu, né? Que encobre todas as existências, as experiências, até mesmo para não sobrecarregar o sistema, porque nós mesmos já fazemos isso conosco, né? Então, assim, justamente para a gente ter esse corpo aqui, né, essa existência para tratá-la de uma forma assim mais focada, né, porque senão mistura muita coisa também fica difícil. Então assim, nas terapias também tem essa proposta. Eu comecei por ela. Eu comecei, tá, se eu tenho alguma coisa, né, para ajudar os outros, por que não está fluindo? Se essa coisa é verdadeira, se eu sinto que vem aqui, né? Então assim, foi justamente fazer uma separação. E muitas vezes as pessoas elas estão tão perdidas por, às vezes, manter certo padrão ali que elas não acham uma saída daquilo, né? Então, a gente tem uma equipe toda ajudando, que nós já viemos aqui com essa estrutura, né? A gente não é largado simplesmente do nada, vai para esse planeta e pronto, né? Então, assim, todo mundo tem um propósito aqui. Eu acredito que o termo missão é assim, muito, digamos assim, uma coisa de obrigação, né? Eu acredito que se todo mundo fosse feliz, não teria missão, certo? Não teria missão de resgate, não teria algo assim, porque todo mundo já estaria sintonizado com o propósito, né? Só que como nós vivemos dualidades aqui, os polos, né, para aprender e elevar o nosso espírito, né? Para refazer aquela escada que nós saímos do Pai, nós vamos retornar para o Pai, né? Só que esse caminho de lapidação através do autoconhecimento é que vai fazer isso. Então, veja bem, você, antes de se perguntar qual que é o teu propósito de vida, é se perguntar se você se conhece, né? Porque muitas vezes a pessoa acorda, faz as coisas no automático, acha que está indo tudo bem, né? Aí desanda a coisa e não sabe, tá, em que ponto, né, que eu errei. E muitas vezes são esses sinais que a gente vai estudando. Por isso que se estudar é muito interessante, né? Pessoas que fazem estudos dos sonhos, né? Todas são simbologias amplas que mostram só o que tem aqui dentro. Então, assim, você está lá todo complicado e não sabe por quê, você tem a resposta dentro de si, né? Então, assim, o meu caminho, eu comecei por essa parte. E eu não comecei, digamos assim, estudando, né? Eu não comecei ali lendo um monte de livros, um monte de coisas, né? Foi na prática mesmo, com medo, né? Pegar, nunca tinha trabalhado com isso, trabalhava com informática, né? Tava tendo uma banda na época e do nada, né? E trabalhar com isso. Mas eu acabei descobrindo que quando nós temos, né, o propósito e a gente começa
a se alinhar com ele, tudo vai se encaixando, tá? E isso trabalhando a nossa consciência com o foco, né? Colocar a determinação, mas assim, tudo vai vindo. Você só precisa dar aquele primeiro impulso, né? Então, assim, o meu primeiro impulso foi dado lá atrás e foi gerado muita mudança. Por quê? Porque toda essa estrutura desse planeta permite essa mudança. A gente não está aqui à toa nesse momento, né? Que está tendo esse vírus, que está tendo toda essa proposta que o planeta está passando, né? E nós não estamos aqui também só para ajudar, porque muitos de nós não temos nenhum contato com o amor próprio, né? Nós não sabemos nos acariciar de uma forma leve, de uma forma tranquila, né? Às vezes a gente é pesado conosco, às vezes a gente erra e não aceita o erro, né? Então, primeiramente, essa proposta que esse planeta nos oferece, né, como lar, para trabalhar toda essa questão. Então, eu acredito assim que é uma oportunidade ótima. Eu agarrei lá atrás, mas não foi assim também, vou entrar nisso e agora está dando tudo certo. Teve os altos e baixos, né? Só que nem eu comentei, a frequência, ela tem as polaridades dela, tem a baixa frequência e a alta frequência, só que nesse processo você já não entra numa linha reta constante de crescimento, né? Igual aqueles gráficos da Bolsa de Valores subindo e tudo mais. Não, tem muita oscilação. Tem muita oscilação porque nós vivemos cercados de influências também. Então, assim, nos nossos trabalhos, a gente tende a captar muitas dessas influências externas dos clientes que chegam, e muitos clientes já têm até a percepção do que está influenciando. Isso é muito legal quando você chega para a pessoa comentar, eu vejo que você está complicado assim, dessa forma, tem isso daqui no teu campo energético, né? A pessoa já traz a consciência dela, opa, eu sei o que é. É isso daqui, ó. A gente estudou isso daqui, né? Eu vi, eu consegui analisar por mim mesmo. Então, assim, é esse o propósito de muitos terapeutas, é dar ferramentas para a pessoa poder trabalhar por ela mesma, né? A gente não quer ninguém dependente da gente, cada um tem que seguir o seu caminho, né? E nós damos essa ferramenta para a pessoa trabalhar a consciência. Então, assim, muitas das experiências que a gente vai compartilhar aqui, né, não é simplesmente porque chegou um carinha lá de cima e passou, porque, você tá aí à toa, vamos conversar e vamos bater um papo, né? Não é bem assim, é todo um preparo que eles têm, né? Não é simples a coisa. Então, assim, é todo um planejamento, é toda uma estrutura, e quanto mais nós estamos sintonizados com a nossa própria verdade, respeitando nossos próprios princípios, é que nós estamos sintonizados, né? Com essa verdade externa também que existe no universo. Então, assim, vou deixar a Leila compartilhar um pouquinho também da caminhada dela, né? Que ela tem bastante coisa para agregar aí para gente. E assim a gente vai ligando os pontinhos até você sair daqui hoje tendo uma clareza assim da tua missão de vida, porque eu tenho certeza que você tem uma e não está longe, tá, de você alcançar esse propósito, tá? É só uma questão assim de abaixar aquela poeira, sabe? De pensamento de conta para pagar, de não sei o quê, fazer uma respiração, tá? E enxergar realmente o que tem aqui dentro. Falou bonito, Vinícius. Bom, então, daí uma das coisas assim que é interessante, a questão do autoconhecimento, né? É importante, bastante importante, porque quando você pratica esse autoconhecimento, você começa a observar quais são as suas qualidades, o que que você faz bem feito, o que que você gosta realmente de fazer, o que que a tua família, as pessoas falam assim para você. Normalmente a gente tem feedback das pessoas, né? As pessoas às vezes falam: olha, você faz tão bem isso, você faz tão bem aquilo, e você gosta daquilo, de repente é um caminho que você pode seguir, porque a questão do amar, da gente se amar e amar o próximo, está também de você fazer aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta de fazer. Claro que na vida, aqui, como tem essa questão das polaridades, né, e dessa dualidade, nem sempre é possível que a gente sempre faça só realmente o que a gente gosta de fazer. Muitas vezes na vida a gente, por alguns motivos, a gente acaba tendo que fazer coisas que não é bem o que a gente gostaria, mas talvez seja necessário, porque naquilo ali você vai experimentar situações, vai experienciar circunstâncias das quais vão favorecer e ajudar você realmente a perceber o que que você gosta realmente de fazer, o que que você faz bem para você e para as outras pessoas, né? E principalmente nas coisas relacionadas à materialidade, né? Porque eu lembro quando eu era bem mais nova, assim, que eu trabalhava numa empresa, eles falavam assim que a pessoa ali que tinha sucesso não era aquela que fazia só o que ela gostava, que a pessoa que tinha sucesso era aquela que fazia
fazia as coisas que ela não gostava de fazer, mas que era importante fazer para que ela conseguisse obter o sucesso, né? E espiritualmente falando, a gente sempre fala da gente fazer aquilo que a gente gosta, que a gente faz bem. Nem sempre, às vezes, a gente acaba tendo que fazer coisas que talvez não seja o que a gente gosta realmente de fazer, mas que muitas vezes talvez seja necessário, né? Por exemplo, às vezes a gente quer ter um corpo bonito, quer emagrecer, ou tá se sentindo gorda, ou tá se sentindo muito magra, né? Mas você não gosta de malhar, não gosta de ir para academia, mas você se sente bem se você se olhar no espelho e você está com determinado peso. Aí você está muito acima daquele peso, ou muito abaixo. Mas você não gosta de caminhar, não gosta de malhar, não gosta de fazer essas coisas. Só que talvez seja necessário para que você se sinta bem e goste de se olhar no espelho, né? Então, se for fazer essa analogia, nas outras coisas também. Às vezes, nem sempre a gente faz realmente aquilo que a gente gosta, mas talvez seja necessário por algum determinado motivo, que vai contribuir para que a gente consiga cumprir a nossa missão, o nosso propósito, né? E um dos nossos propósitos é a autoestima, é você se gostar, olhar para você, gostar do que você vê, tanto fisicamente, ou quando você observa em você mesmo as tuas atitudes, o teu comportamento. Por exemplo, quando você sai de dentro de si, sai da ilha, né? Para olhar para essa ilha e você vê a forma que você trata as pessoas, a forma que você age, o teu comportamento. Você vê se você realmente gosta disso, você acha bonito isso, se isso é bom, né? Então, isso também faz parte do teu propósito de vida, causar nas pessoas luz, né? Iluminar as pessoas com a tua atitude. A missão nossa, ela não é individual só, ela é no coletivo, ela é individual no sentido de se amar e coletivo no sentido de amar o próximo e fazer o bem a todos, né? E o bacana ali, Leila, que você comentou, né, de que sim, a gente tem um propósito, tá, mas agora eu vou largar meu trabalho, vou virar um guru, né, vou lá meditar nas montanhas, não é bem assim, a gente tem, né, uma vida para seguir, né, que a gente já iniciou, mas tem muita gente que daí se coloca num contexto, tá, poxa, eu vou ter que ficar trabalhando a vida inteira naquilo que eu não gosto, né, eu vou ter que fazer isso porque o que eu gosto mesmo não dá dinheiro, mas pessoal, tem vários caminhos. Nós nos limitamos a um único caminho, né? De que tem que ser daquela forma. E geralmente a pessoa tem muita pressa, tá? Mas pressa não no sentido assim de construir algo estruturado, uma base sólida, né? Eu sempre brinco. Não adianta você construir um prédio de não sei quantos andares se a base não for sólida. Vai chegar lá no quinto, sexto andar, vai desandar a coisa, tá? Então, assim, por que eu falo a consciência, tá? Você tá lá naquele estado, né? Você tá naquele trabalho, tá maçante. Já peguei, assim, clientes que chegaram nessa situação, que trabalham tantas horas por dia, não aguentam mais, né? Mas também tem a conta para pagar. Assim, primeiro que chorar, se espernear, não vai adiantar nada, né? Você se colocou naquela posição. Então, assim, veja, é uma responsabilidade. Uma responsabilidade que você tem contigo mesmo de se ajudar, né? Se você se colocou naquilo, você pode sair daquilo, né? Então, essa autorresponsabilidade é que gera uma consciência mais elevada de não ficar assim, ah, mas eu fui nisso porque eu não tive aquela oportunidade quando aquela pessoa teve. Pessoal, eu tenho clientes aí que saíram do nada. E hoje eles são formados, tá? Tem lá a profissão dos sonhos, e assim, porque acreditaram em si mesmo. Mas, primeiramente, é tirar, de repente, aquela lente embaçada que você está enxergando as coisas, enxergando a sua própria vida. Será que não falta dar uma limpada, né? Colocar um pouquinho de amor para você ver que tem outros caminhos, né? Que você não é uma pessoa que só sabe fazer aquilo, né? Que só aprendeu aquilo e está fadada a trabalhar com aquilo ou viver daquilo, né? Então, assim, é muito amplo. Só que enquanto nós ficamos enxergando de um prisma baixo, né? Só vendo as contas, vendo ali que a gente não está alcançando as nossas metas, objetivos, de repente quer viajar, quer fazer alguma coisa, não sobrou dinheiro, mas não é assim. É ver com um olhar de responsabilidade, porque daí você vai ver o quê? Coisas em mãos para trabalhar. Agora eu vou colocar a mão na massa, eu tenho aqui informações, né? Então, assim, as pessoas acham chato fazer terapia quando o terapeuta passa a liçãozinha de casa, alguma coisa, porque chega esperando que vai chegar lá, vai desabafar e tudo vai melhorar, né? Ou a gente que trabalha com a parte energética. A parte energética ela é essencial, porque tudo passa do plano sutil, né? Então, se você dá uma limpada
ali na energia, antes dela penetrar as camadas do ser, tá? As camadas que eu digo, os corpos sutis, até se atrelar e passar para o corpo físico, tá? Você pode colocar a tua consciência ali e direcionar aquela energia para outro lugar, tá? Porque não vai adiantar nada você fazendo uma limpeza se você volta para os teus padrões. Nós somos iguais uma super máquina, né? Igual um supercomputador quântico. Nós raciocinamos um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente acha que está focado naquilo, mas quer fazer outra coisa. Então, assim, se você tem a consciência e você coloca um foco, você consegue trabalhar aquilo. Agora, se você trabalha sem essa consciência, sem essa parte do estudo, você está trabalhando com algo que você não sabe onde que você vai chegar, porque você não tem algo palpável. Às vezes você está trabalhando em cima do sintoma e o que você quer chegar é mais a fundo. Então, assim, esse estudo, ele permite isso. Ele permite que você vá lá a fundo nas camadas do teu ser, igual a cebolinha, né? Tirando camada por camada, e vê lá qual que é o teu propósito. Por que que você não está feliz, por mais que você está ajudando teus pais, você vai lá na casa dos teus avós e agrada a eles, conversa, né? Ajuda, de repente, alguém que está passando necessidade, mas às vezes está faltando aqui para dentro também olhar se esse é o caminho real ou se é um caminho que você condicionou de que é um caminho para ascensionar, né? Porque tem muita gente de fachada hoje em dia fazendo todo esse movimento, né? Achando que vai burlar alguma lei lá em cima, mas lá em cima é aquele raio-x, né? Eles enxergam tudo. Então, assim, o segredo está na essência, na questão do amor, tá? Trabalhar essa expansão, mas trabalhar de uma forma que não vai ser sufocante, porque o amor não é sufocante, o amor é leve, tá? Os seres lá em cima, o pessoal, né, Leila, às vezes eles acham assim que os seres chegam engravatados, assim, e se apresentando assim, alguns chegam, tá? Mas a maioria chega dando risada, descontraído, né? Então, tem, assim, uma ampla questão que eles já passaram por esse caminho que nós estamos passando agora, né? E nós conseguimos chegar na mesma leveza que eles têm com a vida, né? Por isso que eles estão situados ali numa missão, por isso que eles estão aí como teu mentor, como teu anjo te ajudando, porque no momento que eles precisavam ser ajudados, que eles estavam nesse caminho, eles focaram na evolução e trabalharam o que tinha que trabalhar, né? Não ficaram esperando a ajuda cair do céu, ou que Jesus veio aqui em carne de novo, o pessoal dá um trabalhão para ele vir lá de cima encarnar aqui, você não sabe, né? Há 2000 anos atrás já deu esse trabalho porque o povo estava precisando. E hoje em dia, essa era nova que está vindo, né, que a Leila comentou, veja como a informação está fácil. Você está aqui numa live, assistindo ao vivo aí da tua casa, um assunto que de repente vai clarear a tua mente para alguma outra questão, né? E que você não precisa ficar nos livros, não precisa ficar participando de grupos e não sei o que, igual antigamente, hoje está tudo fácil, né? Então a gente precisa aproveitar essa onda que veio para o nosso planeta, esse empurrãozinho de leve, tá? De evolução, para a gente pegar e surfar nessa onda e ir junto com essa evolução, não ficar aí parados, né? Mas surfar de uma maneira agradável, seguir o fluxo, não se condicionar de que para mim ascensionar eu tenho que ter uma imagem, que eu tenho que ter tal coisa, não. Para você ascensionar, você tem que estar em sintonia com a tua própria verdade. É isso mesmo. E outra coisa também sobre a nossa missão de vida e propósito de vida é que essa missão tua, ela fala com você. Desde que você nasceu, essa missão fala com você. Então, se você for observar quando você era criança, o que você gostava de fazer? Quando você brincava, quando era criança, com o que você gostava de brincar? Como é que você agia com teus coleguinhas na escola? Como que você era na tua família, as coisas ali. Se você for observar, às vezes, na tua infância, de lá para cá, a tua missão, ela foi falando com você desde sempre. Só que, às vezes, a gente está tão cheio, assim, de muitas nuvens, né? Muitos véus na nossa frente, assim, que a gente não consegue observar isso, né? Mas se for olhar lá atrás, já na infância, você for vindo de lá para cá e observando, você vai ver que que você gostava de fazer, o que você fazia bem feito, como que você era visto pelas pessoas, pelos teus amiguinhos, e fazendo gradualmente isso, né? E essa questão da era que a gente está entrando agora na era de Aquário, a era de Aquário totalmente tem a ver com tudo isso que tem acontecido ultimamente aí no mundo virtual, rede social, e tem muito mais ainda para vir, né? Por exemplo, antes hoje a gente lê muito ainda, né? Mas hoje você tem a possibilidade, se você não tem tempo para ler, você pode ouvir, né? Tem audiobook, você pode baixar o livro e você ir ouvir aquilo que antes você só lendo, às vezes
muitas pessoas não tinham tempo para ler ou fazer algumas coisas assim. Hoje, se você teu trabalho é longe, você está com o teu celular ali, ou se você vai de ônibus ou de carro, você vai escutando um livro que você não teve tempo para ler, por exemplo. Então, nós temos... as coisas estão muito fáceis, estão muito facilitadas para nós. E a gente tem que observar as coisas boas que estão vindo com essa mudança, né? Que às vezes muitas pessoas hoje em dia elas estão se concentrando nas coisas que não são boas, sendo que tem muitas coisas boas que a gente pode usufruir disso e está vindo muito mais. A gente não tem nem noção ainda das coisas que estão por vir, né? Nós estamos em 2021. Então, daqui 5 anos, por exemplo, 2026. Em 2026, a gente olhar para trás, olhar para 2020, 2021, a gente já vai saber o quanto de coisas que mudaram, como as coisas melhoraram, e cada vez mais vai ficar mais fácil para nós e para as pessoas a perceberem qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão de vida, por que que nós estamos aqui, como ajudar as pessoas a reconhecerem as suas próprias missões também e se ajudarem. Aí essa questão das terapias, que cada vez mais, está crescendo cada vez mais esse mundo holístico, né? Que quando fala holístico, assim, esse fala do cuidado todo, né? E assim vai. Eu vi que alguém ali perguntou sobre como que a gente faz aqui para... qual que é o nosso trabalho, né? Por exemplo, o meu e o teu, e como que a gente faz para saber detectar na pessoa qual que é a missão de vida dela, né? No caso, nesse atendimento que eu faço um atendimento de leitura energética e outro de limpeza energética. Na leitura energética, para eu observar isso, eu observo, porque quando nós nascemos aqui, a gente já nasce com um nome. Aqui no mundo, tudo é numérico, né? Tudo é geometria. O mundo, ele é tudo geométrico, né? Então, são símbolos, né? E a geometria sagrada, toda a ciência, a matemática, a física, a química, é tudo baseado em números. O nosso nome também são códigos, né? Então, tudo aqui é código. A gente pode decodificar tudo isso, né? Então, através do nosso nome, tem uma energia ali, que é possível ver algumas coisas. Pela nossa mandala astrológica, é possível também. E tem outras formas também de ver, assim. Tem várias maneiras, né? Tem outros tipos de terapias, outros tipos de pessoas. Ou tem pessoas que têm o dom também que tem a clarividência, que consegue olhar para a pessoa e ver coisas que tem a visão mais clara, né? Então, uma pessoa que é clarividente, por exemplo, ela tem a visão mais clara, ela consegue ver alguma coisa que está no nosso mesmo tempo e no nosso espaço, mas que às vezes você não está conseguindo ver, mas aquela pessoa vê com mais clareza, né? Então, às vezes, num atendimento, assim, eu uso a clarividência também, porque ou é mostrado para mim, ou às vezes o próprio mentor pessoal, o anjo da guarda da pessoa, às vezes ele assopra no ouvido e fala, porque esses seres, às vezes, ele quer falar com você e ele não tem como falar com você. Às vezes ele consegue passar alguma informação para mim e eu passo para você. Isso no atendimento de leitura energética, né, que eu faço. Aí tem aquele outro de limpeza energética, que é justamente para limpar teu campo energético, para ajudar com que você consiga se ver melhor e que você consiga também entrar nesse caminho de cumprir a sua missão de vida, o seu propósito de vida, né? E essa forma que eu vejo, por exemplo, através da astrologia, eu estudo isso e consigo ver, mas muitas vezes, você mesmo, se você procurar, você pode, através do autoconhecimento mesmo, também começar a observar os padrões teus, né? Que como nós vivemos vários ciclos na nossa vida, se você olhar para trás e observar os momentos na sua vida que você se sentiu bem e que você se sentiu feliz, e começar a pontuar ali, sabe? Ó, tal época, quando eu tinha tantos anos, aconteceu tal, isso, e eu me senti bem. Depois você vai ver que 7 anos depois, por exemplo, tem esses ciclos, né? Ciclo de 7, tem de 3, tem de 9, tem de 11. Então, cada pessoa tem ciclos e você observar, e nós passamos por vários tipos de ciclos na nossa vida também. Então, esse autoconhecimento, principalmente você consegue ver quando você olha para trás e começa a verificar padrões repetitivos, pode ser porque eram por causa de ciclos também, né? O mentor pessoal, o anjo da guarda, é a mesma coisa. Tem um mentor pessoal eu acredito que não, Fátima. Depende, às vezes o mentor pessoal ele pode ser teu anjo da guarda, mas às vezes você pode ter um mentor
Por exemplo, o mentor pessoal, que seria um mestre pessoal, ele pode ser teu professor. Ele veio para te ensinar algumas coisas e te ajudar. O anjo da guarda, ele veio para fazer a tua guarda. Então, nem sempre o teu mentor, né, o teu professor, ele cuida de você. Às vezes, você é levado, por exemplo, se você vai para a escola, tem um professor lá, um mestre lá, para te ensinar aquela matéria. Ele seria teu mentor, né? Agora, o trajeto que você vai até a escola, talvez tenha algum guardião, algum guarda que está fazendo a tua guarda para chegar naquele caminho ali até a escola. Daí ele deixa você com o mentor. Você saiu da escola, da aula, o guardião está ali cuidando de você. Pode, às vezes, ser esse mentor, ser também um anjo da guarda. Às vezes, não. Daí depende. E, inclusive alguns fazem hora extra até, né? Porque eu já vi casos assim do anjo ser o mentor também, sabe? De você olhar para a pessoa e ter uma presença ali mais nítida, né? Mas eu acredito também que tem toda uma equipe, né? Claro, tem aquele que vai ser mais próximo, que às vezes já é companheiro de outras existências, porque a empatia vai fluir melhor, né? Aquela questão de sentir o que você está passando e de saber que orientação dá naquele momento. Então, assim, é meio que de pessoa para pessoa, mas existe certa estrutura, assim, e é meio que isso que a Leila passou, né? E eu acho bacana ali que ela comentou, porque eu já fiz a leitura com ela, né? Leitura energética, e assim, quando você acha que, eu já sei o que eu vou fazer da vida, é isso mesmo, vem pessoas e agregam e conseguem expandir ainda mais, tá? Porque, que nem eu falo, não é só porque nós somos terapeutas, que nós trabalhamos isso, que a gente já tem todo um caminho trilhado, né? Que a gente sentou aqui para psicografar um livro, né, da vida, ó, quando você tiver tal idade vai fazer isso, outra idade aquilo, não é bem assim, né? Então, assim, nós temos orientação, mas uma coisa muito importante que às vezes a pessoa não precisa da clarividência, às vezes a pessoa não precisa, né, de alguma coisa para entrar em contato com esses seres, alguma coisa assim, mais no campo mediúnico, né? Só de silenciar os pensamentos e fazer uma coisinha que eu e a Leila adoramos muito, que é a meditação, né, Leila? Só de praticar isso, você vai criando, tá? Porque lembra que nós somos um certo mecanismo, né? Então, assim, existe a codificação que já está pré-programada, mas nós podemos inserir novas codificações. Então, se nós podemos inserir codificações que vão nos auxiliar, por que a gente não está fazendo isso, né? Então, assim, lá no meu caminho, lá atrás, que nem tem um comentário muito bacana que eu quero ler, da Luciane. Muitas vezes, na infância, pessoas que hoje são consideradas despertas sofriam com a incompreensão dos adultos e dos próprios amigos. No meu caminhar, tive isso, tá? Porque nós, às vezes, temos algumas ideias meio malucas, né? Que a gente tem como certo e a pessoa tá já nessa estrutura. Ela tá fechada, porque já viveu certo tempo, né? Tá naquilo, principalmente, aqueles choques que nós temos com os nossos pais, né? De início, que nem na minha família eram de católicos, né? Então, ir para uma parte que já tem uma introdução espírita de reencarnação, só de trazer esse contexto já assustava o pessoal, né? Só que assim, como todos têm essa sintonia dentro deles da vida eterna e das passagens, com o tempo foi se tornando mais leve, né? Eu fui trazendo esse entendimento para casa, errando, aprendendo, né? Através dos exemplos, sendo bons ou ruins, eu estava ali aprendendo com eles. Então, assim, gerou um certo despertar também. Mas é um caminho que, às vezes, ele vai sendo empurrado na forma do quê? Tem um pré-planejamento. Quando a gente vem aqui, eu não vim com essa mediunidade, com essa tal coisa, porque o universo jogou os dados e tirei os 6, né? Não. A gente tem uma programação de acordo com a nossa necessidade. Então, veja, ninguém que tenha mediunidade veio aqui para se aparecer ou para brincar com ela ou para fazer alguma coisa assim. Não, tem de necessidade de acordo com a missão de alma, que é o progresso do espírito. O progresso no sentido que a Leila comentou do amor, né? Então, assim, essa missão de alma, se a pessoa não está ligada, se ela só vai vivendo, né, o dia um atrás do outro, sem consciência, uma hora vai bater na porta. Em que sentido? Vários médiuns hoje em dia que não sabem que tem essa percepção, né, da matéria sutil, porque tudo é energia, né? Muitas pessoas não têm percepção e são influenciados a todo momento. Só que o problema é que não vão ser influenciados positivamente, né? Eles são influenciados muitas vezes negativamente, justamente por causa da polaridade. Então, assim, tá, tem os guias, tem mentor, tem anjo da guarda, mas por que ainda eu passo por processos, né, que às vezes jogam energia, ou tem alguma coisa travando a minha vida, né, que falam para abrir caminhos, tem ervas para isso, tem muita coisa, né?
Mas, primeiramente, é a pessoa entender o porquê que está travado. É por que aquela pessoa não gosta do trabalho dela, né? É por que aquilo não está indo. Não que ela vai resolver com a pessoa, não que ela... Mas a própria consciência dá aquele estalinho. Aquele estalo que às vezes está numa conversa gostosa com alguém, desabafando e tudo mais, as coisas começam a achar, e quando elas se encaixam, a tua consciência se alinha, tá, com o teu espírito. Tá? Você consegue criar uma sintonia. Então você passa a viver o teu eu superior, tua centelha divina, como você quer chamá-lo, né? Mas você passa a viver essa tua versão 2.0 aqui nesse planeta. Então o ascensionar muitas vezes não é que você, né, a Leila brincava com isso, né, você ia ter que morrer para ascensionar, alguma coisa assim, é um processo interno. Uhum. Alguém perguntou ali, é possível curar as doenças do perispírito? A Marli Schroeder, né? Eu acredito que sim, que é possível, mas eu imagino que é bem complexo, porque as doenças que estão no nosso perispírito, muitas vezes já vêm de hereditariedade e da nossa ancestralidade de alma. Então, nós, quando a gente nasce aqui, nós nascemos com uma programação aqui, sabe? A gente já meio que se programa antes de encarnar aqui, muitas coisas a gente já programou antes de passar aqui. Tem que verificar se essa doença que está no teu perispírito, se você já foi uma programação tua mesmo de passar por aquilo, né? E normalmente a cura dessa doença do teu perispírito, ela depende mais mesmo de você do que de alguém vir curar isso para você, né? Porque as doenças nossas, e todas nós mesmos que ocasionamos, né? Ou às vezes a gente traz isso para a nossa evolução aqui, porque como nós estamos aqui todos para evoluir, né? Às vezes a gente definiu isso, passar por isso aqui para a nossa evolução mesmo, ou muitas vezes são doenças que estão no nosso perispírito por causa de resultados, né? Consequências das nossas atitudes, pensamentos, palavras, intenções, né? Mas eu acredito que qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença, eu acho que o poder do amor, o poder da nossa fé e da nossa atenção, né, intenção, eu acho que é possível, sim. Agora, a forma de fazer isso, ou se achar que vai vir um salvador, alguém que vai vir e curar todas as suas doenças, talvez não seja esse o caminho. Talvez essa cura é possível através de você mesmo, do teu real interesse, da tua real intenção de se curar. E muitas vezes a gente tem que perceber que doença que é essa que nós temos, qual que é a causa, qual que é o sintoma, o que causou aquilo, para que daí a gente consiga encontrar a cura, né? Amanhã eu e o Léo, a gente vai fazer uma live também e vai abordar bastante essa questão da cura, sabe? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. É que a cura é importante, pessoal, mas é também a de extrema importância saber separar. Saber separar para depois fazer uma união das coisas, mas assim, separar no sentido de ver o que você está produzindo dentro daquilo que está te incomodando, o que é externo e pode sim ser tratado também, mas definir o que está sendo sintoma e até onde aquele sintoma vai e se tem uma raiz que está bem mais a fundo, porque eu já, cliente é assim, ele entra, eu quero tratar isso, isso, isso. Você chega para ver assim e vai ver que o pepino tá lá com a mãe dele, né? Que é uma relação familiar que não vai bem, só que a pessoa para lidar com essa mãe às vezes excluiu de uma forma assim, vou bloquear porque não estamos tendo entendimento, e lá que ficou a raiz daquilo, né? E a pessoa começa a externar os sintomas no corpo físico, mas o corpo físico é só um veículo para avisar o que está dentro, o que está incomodando ali, que está pior, porque a energia, o corpo físico morreu, ficou aqui, né? Mas a energia vai junto. Então, assim, se aquela doença tem uma carga psicossomática junto com emocionais, pensamentos, é aquela carga que vai lá para cima. Então, assim, achando que morreu vai melhorar tudo, né? Que vai sair daqui, vai bem para lá. Pessoal, a psicografia, ela talvez veio principalmente para isso, para mostrar que lá no outro plano, a pessoa carrega muito do que estava aqui, acreditando que quando fosse pro céu, né, ia conseguir uma cura, mas que daí chega lá e tem a surpresa de que ela está agendando um novo pacote de viagem para esse planeta Terra para ter mais uma experiência para trabalhar em torno disso que ela veio de repente trabalhar, né? Então, assim, justamente isso, uma das ferramentas que nós trabalhamos, que você pode fazer aí na tua casa, além das limpezas energéticas, que também tem ferramentas práticas, mas é sentar
respirar e pensar sobre o assunto, tá? Mas é pensar sobre o assunto sem aquele peso, sabe? Sem aquele, ai, mas essa dor que não passa, mas você já está colocando emocional. Quando você começou a pensar, você já definiu a tua resposta que você vai dar lá no final. Então, como que você vai ter um contato, tá? Mesmo que seja o animismo, porque o animismo é um contato com o teu próprio inconsciente, de certa forma, e lá tem respostas, né? Então, assim, não precisa do veículo espiritual a nível mediúnico para você praticar o teu autoconhecimento e usar essa ferramenta. Não, você tem essa ferramenta já com você, só que o que interfere nessa ferramenta é justamente essas polaridades que estão contra o teu propósito, que é ser feliz. Então, assim, o nosso papel é neutralizar de uma forma saudável, com conhecimento, dando entendimento para aquela situação, porque senão não cura. Que nem nos trabalhos, né, que a gente faz o desdobramento de apometria. Não é chegar lá naquele ser que está precisando de ajuda e, sei lá, mandar para um outro lugar ou tirar dele de perto. Não, é feito um trabalho de encapsular o ser, dar acolhimento, entendimento, sanar os karmas. Então, assim, é todo um trabalho por trás, mas que vai mais a fundo, né? Então, as pessoas, elas têm que passar a ver esse universo maravilhoso que tem aqui dentro e começar a se encantar, porque todo mundo tem um encanto diferente. Às vezes você acha que o teu encanto não é bacana, porque que nem o comentário da nossa amiga, muitas vezes a nossa família já julgava, os amigos lá desde a infância te colocavam como errado e você compra o teu papel como errado. Aí as coisas começam a desandar mais ainda. Então, assim, por mais que você tenha uma ideia, tá? Defenda essa ideia, mas defenda com o coração, tá? De enxergá-la por completo, porque daí vão começar a vir sinais, pode ser o mentor conversando através da mediunidade, ou pode ser através de um sonho, porque o sonho todos temos. Tem vários veículos que os mensageiros utilizam para que a mensagem chegue até nós. Mas a mensagem não vai chegar se nós não estivermos abertos para receber essa informação. Por isso é que é importante a respiração, a meditação também no sentido do preparação, porque a meditação é uma conexão com Deus, né? Você se sente ali conectado com a tua divindade, mas assim, o preparo é o que é silenciar a mente e os pensamentos. Então, assim, se todos começarem a colocar mais em prática isso no seu dia a dia, quando vir aquela situação que sempre te perturba, você vai contorná-la e você vai saber lidar com ela de outra forma, talvez uma forma nova, que você nem sabia que você tinha esse potencial, mas você, por um momento, acreditou em si e você deixou fluir aquela energia. Exatamente. E então nós sabemos assim que assim como é em cima, é embaixo, né? Então muitas das coisas que a gente passa por aqui, elas estão diretamente relacionadas às outras dimensões, né? Coisas que nos acontecem aqui e de lá para cá e daqui para lá. Essa questão aí da memória celular, acho que a Silvia falou, e trazemos em memória celular, né? Acho que ela está perguntando. Sim, às vezes nós trazemos também, porque nós sabemos aqui que a gente está dentro de uma matrix, né? Então, e tem muitas Uhum. realidades paralelas, né? E esse mundo quântico aqui, multidimensional, né? Então, é bastante complexo isso, porque tem tantas coisas que nós passamos por aqui e que a gente passa aqui e a gente desconhece, né? Então, por exemplo, que nem a questão ali, se a outra pessoa perguntou sobre o nosso perispírito, né? Tem muitas coisas que ficam no nosso perispírito que vêm de lá para cá, já da nossa ancestralidade, ou daqui mesmo, ocasionado por nossos medos, culpa, vergonha, aquelas vibrações baixas ali, excesso de preocupação, falta de confiança, o medo, e todas aqueles os pecados capitais lá que falam, todas aquelas coisas que podem impregnar no nosso perispírito e automaticamente causar problemas já no nos nossos outros corpos. E às vezes não chegou ainda para o nosso corpo físico, mas já ficam ali impregnados nos outros corpos. Aí nós podemos tentar limpar isso, e a melhor maneira de se curar e de limpar isso é através da meditação, né? Do silêncio, que a gente fala que a meditação é quando você faz uma oração, um decreto, você está decretando, ou você está orando, você está conversando com Deus, né? E com os seres de luz. Agora, quando você está meditando, por isso que a palavra meditar, Deus está ditando para você, Deus está falando com você. Quando você ora, você conversa com Deus. Quando você medita, você coloca em estado ali de silêncio para que Deus
dite para você, né? Então, e Deus, como que ele fala com a gente? Através do nosso silêncio. E nesse silêncio, com aqueles processos de respiração e de meditação, nós mesmos muitas vezes conseguimos curar e desimpregnar do nosso perispírito ou de outras camadas dos nossos corpos, nós mesmos efetuarmos essa cura, porque daí no silêncio você começa a observar, às vezes você mesmo consegue ver o teu perispírito, o que é que está te causando tal coisa, e você mesmo se curar. Só que nós sabemos que nem sempre, às vezes a gente consegue fazer isso, por isso que hoje em dia tem tantas pessoas que estão indo para esse lado mais das terapias holísticas, alternativas, para ajudar com que as pessoas consigam isso, né? E às vezes muitos terapeutas aprenderam a fazer isso porque eles conseguiram se curar. Eles passaram por esse processo, conseguiram curar a si mesmo de algumas coisas e eles se predispõem a ajudar as outras pessoas também. E muitas vezes, por quê? Porque era o propósito de vida desse terapeuta, ou dessa pessoa, ele já veio com esse propósito. E talvez essa pessoa passou por tudo isso porque ela precisava conhecer a doença, o problema, para ela aprender a cura e, a partir disso, ajudar outra pessoa a se curar também. Né? E a melhor Uhum. maneira de você praticar a compaixão é quando você passa por aquela dor, você passa por aquela situação. Muitas vezes, se você passa por aquilo, você consegue compreender a dor do outro, saber como aquela pessoa está se sentindo. Agora, se você não passou por aquilo, você consegue ajudar também, mas muitas vezes não, porque às vezes é imensurável. Muitas vezes só quem passou por determinado problema, doença ou situação difícil, só quem já passou por aquilo e conseguiu superar aquilo, só aquela pessoa que consegue ajudar outra pessoa a se curar também. Então, por isso que tem muitos terapeutas, assim, que tem histórias lindas de vida, porque primeiro elas vieram passar por tudo isso até que elas conseguirem entrar na sua linha, no seu propósito de vida, na sua missão, para daí conseguir ajudar as outras pessoas a entrarem no seu propósito e na sua missão também. Outro comentário bacana que temos aqui, Leila, é como lidar com o ego durante esse processo, né? Sempre me pergunto sobre isso para não sair do caminho. Eu tenho uma experiência muito bacana para compartilhar, porque assim, nós sabemos que o ego é uma estrutura, né? Nós somos a criancinha lá que está com fome. Se o ego não fizesse com a criança chorasse para ganhar o leite, a gente não teria esse instinto de sobrevivência, né? Que está interligado. Então, assim, começar pelo princípio do quê? O ego não é algo ruim necessariamente, ele é algo que pode ser até mesmo usado como motivador. Por exemplo, né, você pega que nem eu, lá aos 4 anos atrás, estava com depressão, estava assim numa revolta, que não queria mais fazer nada, né? E começou a terapia. E na terapia, o pessoal que estava trabalhando comigo, a equipe, né, de médiuns ali, via que, eu vim de uma frequência elevada, que não sei o quê. Você acha que eu com depressão ali já fui no amor próprio? Não, veio o ego primeiro, veio o ego porque fiquei me achando, né? Nossa, tem uma. Agora eu entendi por que eu penso diferente, né? E tudo mais, mas veja que, de certa forma, o ego levou a compreensão que eu tenho hoje da coisa. E talvez, se não fosse o ego, eu não ia criar aquela garra, né? Para fazer os projetos, para colocar a energia em movimento. Então, assim, primeiro é separar uma coisa da outra para não colocar já de cara, o ego é algo ruim, porque no meu caso eu só estou me quebrando com isso, né? Ou porque eu vou tentar fluir a liçãozinha ali que eu estou fazendo do amor e vem o ego e vem daquela forma. Mas talvez estudando esse ego, né, a gente consegue entender que ele é essa estrutura que em determinado momento da nossa vida talvez ele ajudou, só que é uma estrutura, o quê? Ela pode ser modificada, tá? Não é algo ali, uma caixinha quadrada. A gente pode transformar esse ego num ego saudável, digamos assim, que vai impulsionar as coisas da nossa vida, né? Sabendo que nós somos humanos, estamos encarnados e temos essa estrutura. Então, assim, muitas vezes eu já quis, assim, claro, no começo a gente vai para fantasia, né? Eu não quero ter ego, eu não sei o quê, né? Talvez lá em cima os seres realmente não tenham, né? Mas é entender que aqui, em dados momentos da vida, a gente talvez precisa do ego para saber se posicionar, para saber tomar uma atitude, né? E não ver ele como algo necessariamente ruim. Sim, porque o ego, às vezes o teu ego, ele é teu anjo da guarda, é ele que te protege de muitas coisas, porque às vezes pode ser o teu ego, pode ser o principal pilar de sustentação
da tua construção ali, sabe? Então a gente não pode sempre achar que o ego é algo ruim, né? Aqui a gente Uhum, encarna aqui nessa dualidade, a gente tem que ter o ego, né? Mas ele tem que a gente saber domar esse ego, né? A gente saber lidar com ele, né, para o nosso favor, porque como que você vai amar a si mesmo se você não se reconhece, não consegue se reconhecer? Para você se reconhecer como uma pessoa, você precisa ter o ego, né? Mas o ego favorável, né? Então dizem que nós uhum. temos dois lobos dentro da gente, né? Um lobo mau, né? Um lobo ruim e o bom, né? Você tem que ter um equilíbrio entre os dois, porque muitas vezes esse lobo mau ali, às vezes ele tá ali para te ajudar a se proteger, né? Só que você não pode deixar só ele agir, né? Tem que ter um equilíbrio, né? E o ego ele tem que ser equilibrado, né? Ele é necessário, sim, mas tem que ter esse equilíbrio aí. É bem isso. E assim, pessoal, coisas práticas aí para vocês conseguirem né, colocar isso no dia a dia, né? Que nem assim da respiração, é importantíssimo, né? Tanto na parapsicologia que eu estou estudando agora, antes de ir para as técnicas lá de hipnose ou regressão, algo assim, tem que ter antes o relaxamento, né? E se você parar para ter a consciência corporal durante o seu dia, muitas vezes o corpo vai estar aqui, ó, vai estar rígido, né? Às vezes você está nervoso, às vezes você está. Aí você vai dormir com aquela dor no corpo, com aquela coisa e não sabe o porquê, né? Então, essa análise durante o dia ajuda, mas também trazer uma respiração para um momento teu, tá? Você, como se fosse eu, quando vou realmente mentalizar, né? Esse momento meu, vou fazer o relaxamento, eu me coloco dentro de uma bolha azul. Porque daí eu já corto essas influências externas, tá? Aí você consegue começar um mergulho dentro de si e você consegue colocar isso em prática. Não precisa da mediunidade, não precisa necessariamente captar outras informações de seres, porque todo mundo tem a pineal, né? Então a pineal já faz esse papel. Só que quando nós vamos trabalhando a respiração, a gente vai trabalhando o nosso foco, né? Que é colocar o foco naquilo e não deixar que outras coisas externas venham a atrapalhar, né? Então, essa respiração, sentar um pouco, expirar o ar abdominal, tá? Sentir o ar aqui, daí soltá-lo, imaginando assim, ó, soltando toda aquela carga energética que fica no corpo, né? Poxa, você faz 3 dessa respiração, você já está mais leve. Quantas vezes você foi resolver aquele problema sem respirar? É algo simples, você pode colocar na tua vida, que você vai ver para conversar com a pessoa já vai ser mais calmo, né? Para tomar aquela atitude vai ser mais tranquila. Então, assim, colocar essa respiração, tá? Para trazer um foco em você mesmo, para ver o que está acontecendo aqui dentro, porque aí você vai saber o teu mecanismo. Aí, sabendo o teu mecanismo, você vai conseguir distinguir, opa, esse ego aqui tá só me lascando, né? Não estou conseguindo nada com ele. Vamos transformar, vamos fazer a alquimia da alma, né? Vamos colocar outras coisinhas que vão agregar e movimentar o ego de uma forma que vai te auxiliar, né? Mas assim, colocar em prática essa respiração já vai ajudar bastante. Ali a Márcia está perguntando se ego pode ser amor próprio. Eu acho que o amor próprio, eu acho que o amor próprio não sei se ele daria para ver Para como mim não sintoniza com a palavra ego. Eu acredito que o ego é uma estrutura, é importante, mas é que o amor ele está além de todas as o amor estruturas e próprio envolve todas tá ao numa mesmo tempo. oitava superior ao ego, eu acho, sabe? O ego Aham, ajuda a gente a ter uma estrutura para conviver aqui na 3D. Agora, o amor isso. próprio, né? Ele é uma vibração de oitava superior em relação ao ego, né? O ego ele é importante, sim, mas nele não. O amor próprio não pode confundir o amor próprio com o ego, né? Que às vezes a pessoa acha que ela tem bastante amor próprio e às vezes ela é uma pessoa egoísta, né? Então pode confundir Uhum. isso, né? E a questão da autoestima também, se gostar ou ser egoísta, né? Então a gente tem que aprender a tentar ver o limite das coisas, até onde que é o teu amor próprio e até onde que já é egoísmo, já é o teu ego falando ali, né? E pessoal, assim, busquem opiniões de fora. Assim, eu tinha muita resistência, né, de perguntar para minha mãe, de repente, como que eu estava me saindo e tudo mais, ou para um amigo, porque as pessoas muitas vezes vão chegar e falar coisas que não vão te agradar. Aí, a primeiro momento, me identificando, vinha o ego,
né, querendo cortar aquela conversa, me incomodou, não estou gostando, vou sair fora, né? É isso que eu fazia. Então, assim, o ego, ele serviu naquele momento, né? Mas, assim, tem que separar uma coisa da outra, porque senão você não vai saber quando que é o teu ego, que nem a Leila falou, quando que é o amor, né? E você fica naquela mistura de coisas ali e não tem progresso, é como se estivesse no atoleiro, né? Que às vezes o ego ele está impedindo você de se amar, né? De ter esse amor Hum. próprio, ele está confundindo ali a tua visão ali das coisas, né? Você começa a se perder, né? Às vezes se perde um pouco dentro da prepotência, da arrogância, da soberba, da vaidade. Essas palavras têm mais a ver com ego do que com amor próprio, porque o amor próprio ele vibra mais na questão da humildade, da compaixão, né? Então, a gente saber o limite, às vezes, tem uma linha tênue que divide uma virtude, uma qualidade de um defeito. Então, e a dosagem disso ali, né? Então, diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Então, a gente tem que saber como que está essa dose ali para saber perceber se aquilo é amor próprio, autoestima ou se aquilo lá é egoísmo, né? Se é o ego que está falando mais alto ali, né? A gente percebe isso mais pelas obras, né, da gente, né? Pelas nossas atitudes, né? É como que a gente está contribuindo para o mundo e para as pessoas, né? Quando você tem amor próprio, você ajuda as pessoas a se amarem também, você ajuda as outras pessoas a terem autoestima. É uma pessoa que tem amor próprio, ela elogia as outras pessoas, ela tem comportamento e atitude de compaixão, de humildade, ela quer ver a outra pessoa bem também, né? Então, é uma pessoa que tem um amor próprio, né? Porque o amor, ele se estende próprio e para os outros também, né? Então, às vezes, você percebe isso. Perceba se você é uma pessoa que estimula as outras pessoas a se amarem, a terem autoestima, né? Se você elogia as outras pessoas, se você contribui para que as pessoas, na tua presença, elas se sintam alegres, felizes e valorizadas, né? É uma maneira de você perceber se você tem amor próprio, né? Eu acredito que o amor próprio, ele resplandece no teu entorno, né? Uhum. Então, uma pessoa que se ama mesmo, que é autêntica, que é verdadeira, que se ama, que tem autoestima, ela proporciona que todos ao seu redor se sintam assim também, amadas, se sintam bonitas, se sintam valorizadas. Se ao teu redor você faz com que as pessoas se sintam assim, então você tem amor próprio. Agora, se ao teu redor você só olha para você mesmo e se você só faz você se sentir valorizada, só você se sente bonita, só você se sente inteligente e não faz com que as pessoas se sintam assim, então daí é o teu ego. Daí é ego que você tem, e não amor próprio, né? E outra coisa também importante é como você está buscando chegar nesse amor, né? Porque não adianta nada assim, eu quero chegar nesse amor, mas daí chega de manhã eu já estou me cobrando, né? Hoje eu tenho que ser uma pessoa equilibrada, tenho que controlar os pensamentos. E pessoal, isso daí de quem faz meditação, eles, na verdade, assim, o que diferencia uma pessoa que medita da que não medita, né? Vai ter um autocontrole, sim, durante ali as questões que vão acontecendo na vida dela, mas quando acontece, né? Determinada situação, ela não é imune. Ela não está imune de vibrar abaixo, de ir lá e ficar com raiva, de ficar triste. Só que a consciência que ela adquire durante o processo da meditação, de se conectar consigo mesma, vai ver como que ela está lidando com aquilo e vai dar, né, uma instrução de como ela pode melhorar através daquela experiência, né? Exatamente. E às vezes como a gente está aqui nessa 3D, às vezes a tua frequência baixa um pouquinho, mas você tem que. Importante é quanto tempo que você fica nessa frequência baixa, né? Se você tem muito tempo ali, é sinal de que você tá vibrando baixo sempre agora. Se a tua frequência baixa um pouquinho, mas você percebe isso, já sai dali, já levanta a frequência, né? Então é sinal de que você vibra em escalas superiores, né? Agora, Uhum. permanecer ali nas frequências baixas é que não é bom. Agora, às vezes, ou se oscila muito, né? Se a gente está sempre oscilando, também não é muito bom, né? Agora, é tentar se manter sempre numa frequência mais alta, né? Embora a Por gente isso que sabe que... é, Oi? por isso que é importante, por exemplo, né, buscar grupos, né, que incentivem também isso, né? Que nem a Leila, ela tem um grupo de meditação
eu tive a honra, né, de poder participar ainda presencialmente do grupo, e assim, só de estar toda segunda-feira ali, sabendo que vai ser um momento teu, né, que você vai colocar os decretos em prática, vai cuidar da tua energia, também vai enviar energia para quem precisa, né? E isso tudo vai criando um padrão. Então, assim, a tua doença, a coisinha que você tá ali naquele momento contigo, também criou um padrão. Então, a gente tem que ver durante a nossa vida se nós temos uma tendência a criar padrões positivos ou padrões negativos, né? Porque a escolha é nossa. Então, assim, que nem eu digo, né? Às vezes, a pessoa está lutando contra aquilo, né? E é usar aquela mesma coisa que ela estava lutando, só que com a outra polaridade para alavancar aquela situação, né? Usar de um motivador matriz aquilo, né? Não deixar essa questão, né, sufocar a pessoa. Ali estava a Luciane, né, perguntando como conciliar a ansiedade e o amor próprio. Olha, eu acho que eu posso compartilhar um pouquinho disso, porque eu passo por isso, né? A ansiedade não é o mal dos jovens, né? Isso daí está atrelado a pessoas independente da idade. E assim, se você senta, respira, traz essa consciência, você consegue sim controlar a tua ansiedade, por mais que você seja uma pessoa ansiosa, e não é que você tem que deixar de ser ansiosa, né? Vendo do prisma que tudo tem as polaridades ali, você pode usar para alavancar na tua vida, a ansiedade às vezes faz você colocar em movimento as coisas, só que muito acelerado, né, gera travas, daí você acaba não fazendo nada. Então, assim, é saber lidar com essa ansiedade, mas só de entender o contexto já traz um alívio, né? Muitas vezes, o que desperta a ansiedade? Alguém mandou uma mensagem, né? Eu quero conversar com você, mas tem que ser pessoalmente. A pessoa já fica toda, nossa, o que eu fiz, né? E vem na hora, porque é um mecanismo que está no automático, então não vai ser um benzimento que vai resolver, não vai ser algo assim. É a pessoa entender que o mecanismo está automático e quando vir no automático, jogar outra proposta. Veja bem, jogar outra proposta, trocar coisas. Essa é a alquimia. Você não pode só tirar a ansiedade e querer não pensar em nada. Não. Esses dias eu estava incomodado com o assunto, o que eu fiz? Enquanto eu não resolvi esse assunto, eu peguei a enxada e fui mexer na horta. Porque assim, colocando o pé no chão, né? Movimento do físico, né? Descarregando aquilo, eu consegui abstrair. Porque não é toda vez que você vai sentar, vai respirar e, puf, o problema vai sair, né? Então, muitas vezes a gente precisa se conhecer, porque daí você sabe, opa, talvez o meu meio não é respiração e meditação, não deu certo. Eu gosto de coisa prática. Então, vou fazer decretos e vou mantralizar o OM, né? Colocar as coisinhas ali em prática. Para você entender que não tem uma receita de bolo, né? Nesse processo que a Terra está passando, cada um tem o seu papel, mas é só você que sabe esse papel e unicamente você, tá? O pessoal que está aí te ajudando, né? Não é que eles colocaram uma missão de que você vai ter que fazer aquilo e você se sente na obrigação. Se eles estão aí com vocês, é porque vocês já se programaram e te deram uma equipe para ajudar durante esse processo, né? Então é justamente fazer essa integração das coisas, né? Uhum. Então, ali a ansiedade, como conciliar a ansiedade e o amor próprio, né? A ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro, né? Então, quando você é ansiosa, você não tá conseguindo ficar no teu agora, no teu presente. Você está preocupado com o amanhã, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer amanhã. E quando você tem o amor próprio, você confia que o que está vindo para você vai ser bom, você confia em você e que sempre é o melhor que vai acontecer para você. Então, daí você não fica tão ansiosa. Você pensa assim: o que quer que vá acontecer comigo amanhã, eu honro isso, porque eu confio que eu sou protegida, que eu sou abençoada e o melhor vai acontecer para mim. Então, daí o amor próprio, ele ajuda você a combater essa ansiedade, porque se você se ama, se você confia em você, se você é uma pessoa que tem fé em você mesma, que você tem fé nos seres de luz, você sabe que você vai ser protegida e abençoada e que amanhã ou depois amanhã vai te acontecer o melhor. E isso é amor próprio, essa confiança que você tem em si mesmo, né? E a melhor maneira de você combater essa ansiedade é através do amor próprio. Você saber que você é abençoada, que você é protegida, que você é amada, e o que for, seja lá o que for acontecer amanhã, que você é protegida sim. Eu lembro, vou contar uma experiência para vocês. Uma vez uns seres apareceram para mim, que eu e estavam conversando assim comigo, né? Eu olhava para o ser, eu não sabia muito o que conversar com ele. E eu estava muito preocupada com um monte de coisa que estava acontecendo na minha vida, porque eu tinha a minha empresa, as coisas estavam tudo indo
mal a pior, e eu olhava para o ser assim, não sabia o que conversar com ele, sabe? Daí eu perguntei, falei, olha, eu tô passando por alguns problemas aí, não sei o que lá, ó, meu tipo, eu não sabia nem o que falar com aquele ser. E daí eu falei isso, que eu estava passando uns problemas, então eu estava ansiosa e preocupada com os problemas, que como que eu ia fazer, resolver aquilo amanhã. O ser, ele olhou assim para mim e ele falou assim para mim, ele falou, nunca tenha medo de nada. Se em alguma circunstância na tua vida você precisar pular de um penhasco, pule sem medo, porque nós nunca vamos deixar com que nada de mal te aconteça. Só falou isso. Daí eu pensei, nossa, que legal isso, né? Pensei comigo, eu pensei, então não vou me preocupar com nada, pensei comigo assim, porque e aquilo me fez tão bem, aquele ser me falar isso, que não era para eu nunca ter medo de nada e não me preocupar com nada, e que se eu precisasse pular de um penhasco era para eu pular sem medo, porque ele nunca ia deixar com que nada de mal acontecesse. Isso ajudou para que eu não tivesse mais tanta ansiedade, né? E também me ajudou na questão do amor próprio, da autoestima, de eu saber que tem seres de luz que estão perto de mim e que qualquer coisa que for acontecer, eles vão me proteger, né? E essa fé e essa confiança. Então, esse ser, na verdade, ele me ajudou a lidar com o medo. E, às vezes, a ansiedade tem a ver com o medo, a falta de confiança em você mesmo. Você acha que amanhã ou depois vai acontecer coisas com você das quais você não vai conseguir resolver. Aí você tem medo disso. Né? E daí isso causa ansiedade, que é a pré-ocupação. Você se ocupa, né, atualmente com alguma coisa que nem aconteceu, ainda que está no futuro. Né? Agora, e quando você tem fé, tem força, coragem, amor próprio, você não fica se ocupando de outras coisas, você se ocupa do teu presente, do teu agora, ocupar com as coisas que estão acontecendo agora, com quem está ao teu redor agora, e viver esse amor próprio por você e pelas pessoas no hoje, no poder do agora, sabe? Tem até um livro lá, O Poder do Agora, que é bastante Uhum. interessante ler. E hoje em dia, muitas pessoas estão com muita ansiedade mesmo, em virtude de tudo que tem acontecido aí no planeta, né? As pessoas estão muito ansiosas, né? E porque preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Então, passa mil coisas na cabeça da gente, assim. Tipo, vou dar um exemplo. Assim, ontem uma amiga minha passou mensagem para mim falando para eu tomar, olha, amanhã, na hora que você for embora, pode ser que tenha manifestação, que vai estar tudo não sei o que lá. Daí eu pensei, eu fiquei pensando assim comigo, mas será? Pensei assim, não vai acontecer nada disso. Amanhã eu vou embora tranquilo para casa, vai estar tudo certo, né? Porque daí eu tentei assim, não vou me preocupar com o futuro, eu fiquei preocupando com o que estava me acontecendo ontem. Aí hoje eu vim embora, estava tudo tranquilo, até mandei mensagem para ela falando, olha, vim bem, estava tranquila, não teve nada de errado. Então, às vezes, a gente não deve ficar se preocupando. Agora, se você entra nessa vibe de se preocupar demais com alguma coisa no que vai acontecer amanhã, você não aproveita o hoje, o agora. E, às vezes, é o agora que vai fazer com que o amanhã aconteça de acordo com as energias que você emanar para isso, sabe? Tem isso. Aham. E assim, as pessoas que têm dificuldade de trabalhar, né? Porque o amor próprio é algo que parece muito distante. Realmente, né? Até quando eu estava lá naqueles períodos complicados, as pessoas falavam que eu não tinha que captar com o mental, né? Isso era muito engraçado que ia lá no grupo de médiuns, né? Eu captava as informações, mas eles me enganavam muito porque é mental, é mente, né? E o pessoal do grupo falou, ó, capta com isso daqui, com o coração. Eu fiquei, ó, meses nesse aprendizado e assim, enquanto eu não comecei a me tratar melhor, a me acolher e sentir esse coração que está aqui, o fluxo estava bloqueado, eu não conseguia sentir com ele, né? E como que eu fui fazendo esse processo? Primeiramente focando nos teus pontos fortes, porque eu tenho certeza que assim, você tem no mínimo uma lista de 10, no mínimo assim, ó, você pega rapidinho ali e pensa um pouco. Você focando nos teus pontos fortes, você cria uma estrutura para quando vir esse objeto que vai gerar ansiedade, que vai gerar medo, que a gente não pode também criar uma ilusão de que vai fazer uma meditação e tudo vai melhora muito, né, mantendo o ritmo, mas essa estrutura vai gerar o quê? Uma firmeza. Vai vir um problema, mas não, estou firme no meu propósito, conheço os meus valores e eu sei o que eu tenho a oferecer para mim e para os outros. Se você trabalha isso, quando o outro vir falar alguma coisa, mas eu não gostei da tua apresentação. Poxa, é com base na experiência que ele tem, né? Se ele vai que ele só assistiu realmente apresentações melhores. Então a gente não pode ficar se deixando pelos comentários externos, porque ele também pode ser alguém que não gostou de você
e está querendo interferir na tua vida, né? Então, assim, se a gente tem firme esse propósito, esses valores consigo mesmo, né? Bem claros para você mesmo, não é que tem que sair falando para todo mundo, mas é deixar claro para você mesmo, né? Que nós somos os que mais temos dificuldades de enxergá-lo. E se tiver difícil, pergunta para algum amigo, pergunta para algum familiar que eles vão ter essa percepção, porque muitas vezes eles não estão nesse atoleiro, né, que nós nos colocamos. Então, assim, eles vão ter uma percepção de fora. Pessoal, busquem ajuda nesse sentido, tá? Às vezes não é só o profissional, sim, o profissional ele tem toda uma estrutura para te ajudar, tem ferramentas, mas às vezes o conselho dos teus pais, às vezes a mensagem que a tua avó quer dar para você é aquilo que você precisa naquele momento, porque o anjinho sabia que você não podia fazer terapia, por exemplo, então ele vai lá e coloca outro ser no teu caminho, né? Então veja, os caminhos são vastos. A Leila mesmo falou, se for para pular de um abismo, pode pular, que eles vão estar junto ali e não vão deixar que nada aconteça de mal, porque a estrutura tem, mas nós temos que criar a nossa própria estrutura para o quê? Sintonizar com a estrutura deles e realizar qualquer projeto que a gente tem aí, a nossa missão de vida, qualquer coisa que a gente tem para realizar. É verdade. Então, também com relação ao tema, né, que é o propósito de vida, né, a nossa missão de vida aqui, né? Uma vez alguém me perguntou alguma coisa e daí os seres de luz, né, me mostraram isso assim, que eu achei muito bacana, que o nosso grande propósito, o principal propósito nosso aqui de vida, né, a nossa missão de vida, primeiramente é ser feliz, né? E também o nosso propósito aqui é ancorar luz aqui para a Terra. Então, às vezes as pessoas acham que elas têm uma missão, por exemplo, a pessoa sente assim que ela tem a missão de fazer uma coisa muito grandiosa, de ser um Chico Xavier, de ser uma Madre Teresa de Calcutá, de ser sei lá quem, o Gandhi, né? Que são missões assim. Não, mas a nossa missão mesmo, nesse momento de transição planetária que nós estamos passando, a grande missão e nosso grande propósito é ancorar a luz crística aqui para a Terra. É ser luz, iluminar nossa vida, iluminar as outras pessoas. Então, se para você as coisas elas têm que ser simples, elas têm que ser claras, e você tem que ser autêntico e verdadeiro com você mesmo, fazer aquilo que você se sente bem e que você faz bem e faz com amor. Então, a partir do momento, não importa se você ilumina a vida de uma pessoa, ou de 5, ou de 10, ou de 100, ou de 1 milhão. Não importa, desde que você ancore luz. Porque se cada um de nós fazermos resplandecer a nossa luz interior, né? Se a gente brilhar, fazer com que o nosso cardíaco emane essa luz aqui, a gente seja um ponto de luz, né? É um ponto de luz na mente de Deus, né? A gente vai... sendo esse ponto de luz aqui na Terra, cada um de nós for ancorando essa luz, a Terra começa a se iluminar, a se brilhar, e a gente consegue ancorar aqui para a Terra essa energia crística, e a gente começa a conseguir entrar nessas oitavas superiores e vibrar na quinta dimensão. E na quinta dimensão nós somos os nossos mestres mesmos e os co-criadores da nossa realidade. A gente manifesta o Cristo aqui na Terra. Então, a nossa missão de vida hoje, o nosso propósito de vida hoje, de cada um de nós é o mesmo. É ser luz, é ancorar luz aqui para a Terra, né? E a gente ancorar a nossa luz, fazer a nossa luz brilhar e ajudar as outras pessoas a brilharem a vossa luz também, né? Então, que brilhe a vossa luz, né? Então, a sua luz e a luz ao seu redor. A partir do momento que você brilha a sua luz, se você pegar uma vela, acender uma vela, e você ir lá, se eu tenho uma vela na minha mão e a vela do Vinícius está apagada, eu vou ali com a minha vela e acendo a vela dele, ele também vai ser um ponto de luz e a minha luz, a minha vela vai continuar brilhando. E se eu for, eu posso acender milhares de velas para que todos brilhem. E cada um de nós podemos fazer isso com o próximo. Então, se a luz do outro está apagada, você pode acender a luz do outro sem apagar a tua. Né? A gente não precisa apagar a luz do outro para que a nossa brilhe. Não, a gente pode fazer com a nossa luz, ajudar com que as outras luzes brilhem também. E nisso a gente vai ancorando os seres de luz aqui para a Terra e essa luz começa a ajudar com que a gente passe por essa transição planetária de forma amorosa. E é o que o mundo está precisando hoje, né?
E é justamente isso, né, Leila? Porque, por exemplo, assim, né, quando a pessoa começa a se tratar, né, que é algo que sabe que vem de família, uma teimosia que teu pai tem, teu avô também tinha, né? Quando você começa a se tratar, às vezes a família fica meio incomodada, não encaixa, porque você não está tratando só você está tratando toda a tua hierarquia familiar e todos aqueles que vieram antes de você. Quando nós pegamos algo atemporal para tratar, já teve casos, por exemplo, em um que eu fui resgatar lá numa vila que teve um ataque, não era aqui nesse planeta, né? E ficou naquele espaço-tempo aquilo acontecendo, aquilo vibrando, tá? E na consciência da pessoa aquilo ainda estava atingindo. Então, durante um tratamento que a gente foi captar aquela pessoa e resgatar naquela vila que foi arrasada, digamos assim, a gente resgatou todos os outros que estavam lá juntos, né? E aquela energia foi encapsulada e encaminhada. Só que isso não só de forma assim de trabalhos energéticos, isso por ressonância. Você está vibrando mais elevado que aquela teimosia, por mais que teu pai não mude e teu avô não muda, você está mudando, as próximas gerações vão mudar. Então você vai criando um código genético, então mesmo que herdou algumas coisas, você pode se modificar, o corpo é água. Nós podemos fazer novas programações aqui, né? Inserir novas codificações. Então, assim, só de estar se curando, você está curando as próximas gerações e as gerações anteriores a você. Quando você cura a sua ancestralidade também, né? E às vezes você Uhum. veio nesse momento agora justamente para isso. Você se curando, curar toda a tua ancestralidade, né? Para fazer com que esses códigos genéticos aí eles se regenerem e a partir de você começa a vir um novo código já curado, já regenerado, né? Uhum. E Vinícius, fala um pouquinho esse a gente vai sortear esse atendimento de alinhamento energético com você. Daria para você explicar só um pouquinho para as pessoas que estão aí, para elas compreenderem como que é esse alinhamento energético que você faz? Isso, então assim, essa questão do alinhamento energético, o que que é na verdade, né? A pessoa geralmente chega ali passando uma situação, mas que nem eu sempre falo, né? Às vezes a raiz é lá embaixo, então eu sintonizo com a egrégora da pessoa, sintonizo com o anjo da guarda, o mentor, né? E eu capto informações que é necessário para aquela pessoa naquele momento. E assim, como um auxílio, eu mostro os caminhos. Então assim, eu não coloco que a pessoa tem que fazer isso, 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 mas eu dou, digamos assim, uma acelerada. Ó, teu mecanismo é esse. Ó, veja que isso daqui, aí eu pego pontos práticos, porque a pessoa que tem que ligar os pontos, tá? Eu vou criando um mapa, eu vou criando uma estrutura para a pessoa se desenvolver, mas o meu objetivo é passar ferramentas já para na primeira consulta a pessoa sair com coisas para fazer e saber, assim, pelo menos uma abertura da onde que ela precisa trabalhar, porque daí pelo autoconhecimento e pelas ferramentas passadas, pela prática, a pessoa vai se desenvolver. Então, assim, eu ofereço um auxílio, mas quem vai se curar é a própria pessoa. Aí, claro, por trás dos bastidores, digamos assim, tem toda a limpeza energética, tem todo o trabalho dos corpos sutis e limpeza desses corpos, inclusive os registros que vêm de outras existências que às vezes você fica preso naquilo de forma inconsciente, né? E na terapia a gente consegue tratar. E não só de forma energética, né? Mas que nem eu estava falando, por ressonância. Então você aprendeu aquilo, você está tratando todo um complexo, né? Toda uma questão que é o todo dentro de si. Então a gente sintoniza com as hierarquias, né, estelares, e a gente consegue elevar a energia da pessoa naquele momento, porque elevando a energia a pessoa vai ter clareza. E é isso que a gente precisa, né, na nossa vida, porque com a clareza a gente consegue enxergar a situação como ela é e a gente sabe quais ferramentas usar naquela situação. Porque daí a gente não deixa ser levado, né? A gente está no domínio da coisa, mas aquele domínio pelo amor, né? A vontade do espírito, né? Então a terapia, assim, não vai ser conversa, não vai ser assim, quem fala mais sou eu, né? Geralmente nas terapias, mas assim, a gente busca coisas rápidas também e coisas assim que vão trazer um resultado palpável, tá? Que não vai ser a limpeza, passou uma semana, a pessoa já está desandando de novo. Não, é a limpeza, é o trabalho, é a conversa, é toda essa estrutura que é o quê? Para clarear a tua mente, fazer você enxergar a tua própria vida e saber como colocar ali os pontos para a coisa ir para frente. Eu já até preparei aqui os nomezinhos no sorteio. Eu vou só preparar aqui, ó. Só um momento, que daí eu já coloco aqui, a gente já faz nesse final da live. E que nem eu falei, né? Se você já tem um esclarecimento assim bom no degrauzinho que você tá,
você pode sim compartilhar com outra pessoa, porque eu sei que tem muita gente aí que precisa, né, desse, de repente, primeiro incentivo, né, desse primeiro up aí, porque só de ter clareza, você já saber o teu caminho é totalmente diferente. O pior é quando a gente está no escuro, né? Mas com essa clareza a gente consegue ter uma estrutura ali para trabalhar, né? Vou pegar aqui o celular. E mais, tá no Então, notebook aqui, tá? você colocou Ó, os nomes coloquei das todos. pessoas que vão participar do sorteio, né? Isso, e todos aqueles que comentaram lá. Vocês que Aham. deixaram os nomes ali para participar do sorteio, se vocês derem um oi ali, só para saber quem que está agora, que daí para fazer o sorteio do atendimento, para ver quem que vai ganhar, né? Eu vou sortear aqui, daí se a pessoa estiver online já sabe. Ó, cliquei. Tá. Débora Muniz. Parabéns, Débora. O atendimento, ó. Saiu, ó, tá online aí. Débora Muniz está online? Isso. Ela que Aqui, ganhou? ó. Nossa, que rápido que você fez. Aham. Já tava antenada aí. É que ela colocou lá nos comentários, né, o nome completo, que não tava só ali o do Insta, né? Mas então, como eu falei, né, o atendimento energético pode dar para quem está precisando ou para a própria pessoa ali. Ela tá falando ali que ela tá ali. Parabéns, Débora. Ganhou um alinhamento energético. Olha só, já serve de incentivo, né, desse conteúdo da live, que foi justamente, né, Depois essa você faz questão o de ampliar. depoimento para nós, né? Aham, é bem importante o depois ali. E até mesmo assim, para o desenvolvimento, que às vezes essa ajuda vai incentivar ali a sair do estágio que ela achou que tinha que sair sozinha, né, ou que tinha que ralar para conseguir. Às vezes não, às vezes a gente, com uma ajuda ali, tira com a mão aquilo, né? Uhum. Nina, não? Então dá pra gente ir finalizando, né, Leila? Uhum. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário para fazer antes da gente finalizar? Então, eu não sei quanto tempo que já deu a live, porque às vezes fica cansativo para as pessoas assistir live muito demorada, né? Já deu 1h30, já conversamos bastante, mas vai ter mais live aí. Passa super rápido. Tem alguma pergunta que passou despercebida e a gente não respondeu? Olha, eu estava acompanhando aqui, eu acredito que é aquelas que você comentou e que eu também vi, só que fica um pouquinho perdido, né? Você, Vanessa. Você Mas lembra assim, pessoal, lembra, Uhum. E assim, pessoal, qualquer coisa também pode mandar pergunta em box, tá? Se ficou da live ali alguma coisinha, achei bacana o assunto, pode me dar uma dica disso, ou falar mais um pouquinho daquilo, a gente também é aberto, tá? Para compartilhar o conhecimento, porque eu acredito, né, de como a gente foi, digamos assim, abençoado, né, por ter esse contato, por ter esse caminho que nós tivemos, uma evolução, por que não compartilhá-la, né? Às vezes só compartilhar a própria experiência já é assim o que você precisa para você conseguir se organizar com a sua e criar a sua própria experiência também, né? É verdade, né? E se quiserem sugerir algum tema para uma próxima live, também, né? Minha e do Vinícius. Daí amanhã a gente devo fazer uma. Não sei se o Léo tá participando aqui. Eu vi que ele deu boa noite ali, não sei se o Léo tá ali. Mas amanhã eu e o Léo a gente vai fazer uma live para falar sobre cura energética e o Léo vai contar a experiência dele, né? De uma entidade que se manifestou nele, que faz cura nas pessoas também. Acho que ele vai comentar essa experiência, vai fazer relato, explicar como que funciona essa cura que teve na outra live. Algumas pessoas perguntaram, gostariam de participar, né? Mas ele só faz presencialmente, não faz online. De amanhã a gente explica melhor sobre isso também. Tá aí, Léo? Então, o Léo amanhã, ó, Léo Leblon, amanhã a gente. Léo Blon. Amanhã a gente vai fazer para falar sobre cura. Daí, se alguém quiser já aproveitar amanhã e fazer perguntas a respeito disso também, né? E agradecer ao Vinícius por essa live. Nós pretendemos fazer mais lives, né? Foi minha primeira experiência. A Leila que encorajou aí, já estava desde o ano passado, vamos fazer live, e chegou o dia, a gente fez. Então tá aí para vocês, pessoal, vai ficar gravado lá. Se quiser voltar em algum ponto com calma para assistir de novo, tá? E qualquer coisa, eu e a Leila somos terapeutas, né? A gente tem
o nosso trabalho também, que ajuda muita gente e pode ajudar você também. Então, gratidão por estar compartilhando esse tempo com a gente. Espero que tenha agregado na tua vida. E tudo certo aí. Um abraço para todos. E a minha gratidão a todos vocês e até amanhã. Parabéns aí para a ganhadora. Então, um beijo, boa Tchau, tchau, noite a pessoal. todos vocês, tá? É feriado amanhã em Curitiba, aproveitem aí o feriado e vamos nos falando aí. E até amanhã às 20 horas a gente tem uma outra live daí também. E eu e o Vinícius vamos combinar outras lives também, né, Vinícius? Com certeza. Uhum. Falando mais, a Débora, depois que fizer o atendimento, se quiser fazer um videozinho, depois fazer um depoimento, relatar como foi também. E se alguém mais quiser daí esse atendimento do alinhamento energético com o Vinícius, é só entrar em contato com ele inbox aí pelo Instagram, né? E agendar. Uhum. Esse teu atendimento, ele pode ser online também, não é só presencial, né? Isso, porque como a gente trabalha, né, fora desse espaço-tempo, a gente vai lá de noite na casa da pessoa e faz a operação lá mesmo no astral. Brincadeiras à parte, né, mas os carinhas, eles trabalham também à distância, né, então, assim, não tem problema nenhum, eu trabalho através da radiestesia, que é justamente isso, né, enviar energia à distância, captar à distância, então, assim, a distância não é nenhum limitador. Então, a gente tem que saber trabalhar com o contexto que a gente está vivendo para não colocar desculpas, né, mas sim colocar motivadores para fazer a coisa acontecer. Então, boa noite a todos vocês. Boa Gratidão, noite a todos. Vinícius. Gratidão a ti, Leila. Ótima semana a todos. E até mais. E vai ficar gravada aqui a live para quem quiser compartilhar ou assistir novamente depois, tá bom? Gratidão.